Olá, tudo bem? Me chamo Franciane Madeira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o genossociograma. O genossociograma é uma das ferramentas da psicogenealogia e hoje, numa série de alguns vídeos, eu vou estar te explicando como é que você vai construir o genossociograma, como é que você vai começar a interpretá-lo. Vem comigo! Para a gente começar, vamos conceituar o que é o genossociograma. Ele é a construção gráfica de toda a história familiar. O genossociograma é a junção do genograma com o sociograma. Genograma, que é a árvore genealógica construída com símbolos, e o sociograma, que é a contextualização de toda a história familiar, as informações importantes, os laços, os vínculos, o envolvimento de cada membro da família. O sociograma foi criado pelo psicoterapeuta Jacob Levy Moreno, o criador, então, do sociograma. A demonstração gráfica de toda a história familiar permite que a pessoa consiga visualizar os dramas da família, as situações, os emaranhamentos, os não ditos, os segredos familiares, tudo que precisa trabalhar no contexto do drama familiar. Vamos à obra, vamos começar a construir o genossociograma. Para isso, é importante que a gente identifique alguns símbolos para começar a construção. O genossociograma, vamos acompanhar aqui comigo, ele pode ser iniciado, construído de baixo para cima ou de cima para baixo, depende de como você gostaria de fazer. Aqui eu estou demonstrando o genossociograma construído de maneira simples, com 3 gerações, construído de baixo para cima. Primeira geração, segunda, terceira. Aqui a gente tem os símbolos para identificar os homens e as mulheres. Então, quando for mulher, a gente simboliza com um círculo. Quando for homem, a gente simboliza com um quadrado. E aí você vai me perguntar, Franciane, por que o triângulo? O triângulo, então, é para simbolizar quando tem um aborto. Outra informação muito importante na hora de começar a iniciar o seu genossociograma é a ordem de nascimento. Por exemplo, aqui a gente tem um desenho com 5 filhos. Primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, um aborto e o último filho que é um homem. Ou seja, a gente tem que colocar na ordem e sempre do maior para o menor. Então, posição 1, posição 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem o número 5 dentro do triângulo para simbolizar que esse aborto aconteceu aos 5 meses. Agora a gente vai passar para a segunda geração. Então aqui a gente está representando o pai, a figura paterna, e a mãe, a figura materna. Se você quiser já ir aprofundando, você inclui então os irmãos do pai e os irmãos da mãe, também respeitando a ordem de nascimento e incluindo os abortos que você souber. Partindo então para a terceira geração, nós temos os avós paternos e os avós maternos, respeitando então no início o pai do lado esquerdo e a mãe do lado direito, pai do lado esquerdo, mãe do lado direito. De uma maneira geral, a gente já começou a construir o nosso genossociograma. Colocamos então primeira geração, segunda geração, terceira geração, a ordem correta dos nascimentos, as suas posições, e agora a gente vai começar a colocar o nome de cada membro desse sistema familiar. A gente pode começar a colocar os nomes dentro de cada símbolo, para começar a identificar a posição, o nome, para fazer então a segunda etapa, que é o início das análises do genossociograma. Depois de colocar a ordem e os símbolos, a gente vai começar a fazer as ligações, que é o que está demonstrado em preto. Nesse caso, são 2 meninas gemelares. Então, a gente une as duas no primeiro gráfico, na primeira ligação do pai e da mãe. Então, temos aqui as gêmeas, mais uma filha, um aborto e um filho. E essas são as conexões, ou seja, a gente vai ligá-los com as suas figuras materna e paterna. Da mesma forma, da segunda para a terceira geração. Então, o avô e a avó, paternos, que são ligados dessa forma, para identificar que são os pais dessa pessoa. Da mesma forma, o lado materno. Então, temos aqui o avô e a avó maternos
conectados com essa avó, para que quando você for analisar, quando você for olhar graficamente, você identificar quem é filho de quem. Então aqui eu tenho 5 filhos que são desse casal, aqui eu tenho esse filho desse casal, essa filha desse casal. As conexões são muito importantes para depois a gente identificar a proximidade e a relação dos membros do sistema familiar. Agora você já tem um pouco de informação para começar a construir o teu genossociograma. Então eu te convido a pegar um papel, pegar uma caneta e começar a desenhar a tua história familiar, tá bom? Te espero no próximo vídeo.